Fala, minha gente. Vamos estudar agora a atuação das massas de ar no verão brasileiro, as três principais delas, que são a massa tropical atlântica, então massa tropical atlântica, a massa equatorial atlântica e a massa equatorial continental. Essas são as três massas de ar cuja atuação priorizam no verão brasileiro. A gente nunca pode esquecer que são três massas de ar predominantes no verão. No Brasil, nós temos 5 massas de ar. Ainda tem massa tropical continental, que se forma na região do Paraguai, e temos a massa polar atlântica, que se forma no Polo Sul e atravessa a Argentina e o Uruguai, chegando no Brasil. As 5 massas, elas atuam no Brasil o ano todo. Só que em cada estação, algumas predominam sobre outras. No verão brasileiro, então, são essas 3 massas de ar. A massa equatorial atlântica e a tropical atlântica, elas possuem exatamente a mesma característica. Como uma é tropical e outra é equatorial, elas possuem a característica de serem massas de ar quentes. E como elas são atlânticas, mais precisamente elas são oceânicas, elas são massas de ar úmidas, beleza? Então elas são massas de ar quentes e úmidas atuando no litoral brasileiro. Então essas duas massas de ar têm como característica atuarem ao longo do litoral brasileiro, beleza? Então elas atuam no território brasileiro, bacana. Quando eu falo que elas atuam no território ou no litoral brasileiro, a massa tropical atlântica ela atua no litoral nordeste, sudeste, atingindo até parte da região sul. A massa tropical atlântica, em termos litorâneos, ela é uma das mais abrangentes. A massa equatorial atlântica ela atua no litoral do nordeste, tanto o litoral leste quanto norte, e ela atua também na região amazônica. Tranquilo? Para a gente entender como que é a dinâmica dessas massas de ar, das duas, com um pouco mais de intensidade e densidade, eu fiz um desenho aqui de um perfil do relevo que abrange toda essa linha verde que eu acabei de representar aqui, que é uma linha que vai da posição A, próxima à Amazônia, até a posição B, que é o Oceano Atlântico. O perfil do relevo AB, para entendermos a dinâmica dessas massas de ar, é esse perfil que está representado aqui. Então eu coloco aqui A, que é próximo à Amazônia, B, que é no Oceano Atlântico, beleza? Isso indica para a gente esse desenho do perfil. Por que é importante saber esse perfil? Apesar dele estar na região Nordeste, mas ao longo de todo o litoral brasileiro, a característica é basicamente a mesma. Reparem que quando essas massas de ar formadas no Oceano Atlântico atingem a porção litorânea do Brasil, elas encontram um conjunto de serras. Na porção sul do Brasil, gaúchas e catarinenses, no sudeste, Serra do Mar e da Mantiqueira, e no nordeste, principalmente o Planalto da Borborema, que é esse relevo que está representado aqui. É o Planalto da Borborema. Então a dinâmica que eu vou explicar aqui é uma dinâmica do Nordeste brasileiro, mas ela poderia se aplicar a outras porções do litoral brasileiro também, inclusive o litoral da região Sudeste. Se eu estou representando o Nordeste, eu vou colocar aqui a massa equatorial atlântica, que é a massa de ar que atua predominantemente no litoral nordestino no período do verão. Essa massa de ar ela desloca quente e úmida em direção ao Nordeste brasileiro. Ela entra pelo litoral nordestino, mais ou menos 300 quilômetros para dentro do continente, ela vai ser barrada nesse seu fluxo pelo Planalto da Borborema, mais ou menos 1.500 a 2.000 metros de altitude. Esse ar quente e úmido, em função desse relevo, ele é forçado a ascender, a subir, e ao ser forçado a essa ascensão, há a condensação da umidade em elevadas altitudes, temperaturas mais baixas, resultando em precipitação. Essa chuva ela é fruto da condensação da umidade da massa equatorial atlântica e também da massa tropical atlântica. Essa chuva ela só vai existir em função da presença desse relevo que é uma serra no litoral. Sendo assim,
ela recebe o nome de, esse tipo de chuva orográfica. Oro é montanha, então é chuva formada em montanha, ou também conhecida como chuva de relevo. Beleza? É uma chuva que se forma em função da presença do relevo. Essa massa equatorial atlântica que desloca em direção ao continente, na medida em que ela sobe esse relevo para condensar e virar chuva, esse ar quente e úmido que condensa e vira chuva, ele recebe o nome de barlavento. Barlavento é o ar úmido da massa equatorial atlântica que será transformado em chuva em precipitação. Quando essa massa de ar consegue atravessar a serra, o Planalto da Borborema, ela atravessa como ar seco. Ela se transforma em uma massa de ar seca. Ao se transformar nesse ar seco, porque perdeu a umidade no litoral, recebe o nome então de sotavento. Então, sotavento é a porção seca do ar da massa equatorial atlântica, já que a umidade ela foi barrada e se concentrou na vertente da serra voltada para o oceano, chamado de barlavento. Então aqui, barlavento provoca chuva, sotavento provoca a seca. Essa chuva orográfica ela possui duas características básicas. A primeira é uma chuva de longa duração. O Enem ele cobra tipos de chuva, tá, pessoal? Então é uma chuva de longa duração. Estamos falando de uma chuva que pode durar a estação do verão inteiro, porque ela vai receber a umidade da massa equatorial atlântica no Nordeste ou da tropical atlântica no Sudeste durante toda a estação. Então é uma chuva que pode durar 3 meses. E uma chuva caracterizada por ser de média intensidade. Ou seja, não é um pancadão de chuva, mas também não é aquela chuva muito fininha. É uma chuva que tem uma intensidade considerável de duração de longos períodos. Uma das chuvas mais longas já registradas no Brasil, a atuação da massa tropical atlântica no litoral do Sudeste, Rio de Janeiro, região de Angra dos Reis, com chuvas praticamente constantes durante quase 90 dias. É o período da estação do verão, então estamos falando de dezembro, janeiro, fevereiro, de chuvas constantes. Só que repara um detalhe, é uma chuva constante em terreno com grande declividade. Então essa água da chuva, ela atinge a superfície e escoa com grande velocidade. Escoamento de água com grande velocidade resulta em processos erosivos. Então esse tipo de chuva produz um fenômeno, um processo geomorfológico chamado de deslizamentos de terras ou de terra, mais conhecido tecnicamente como erosão. Por isso é muito comum, especialmente no Sudeste brasileiro, região da Serra do Mar, no Rio de Janeiro e em São Paulo, durante o verão, longos períodos de chuva orográfica, produzindo deslizamentos de terras, perdas de vidas humanas, perda de moradia e etc. Então fiquem atentos a esse tipo de chuva, a processos erosivos, deslizamentos de terras em Serra do Mar e inclusive no Planalto da Borborema, no Nordeste, no período do verão. Tranquilo? Só que aí o pessoal comete um erro agora, relativamente grave, achando que o Planalto da Borborema, por segurar a umidade, o barlavento, e deixar passar só o sotavento, que é a parte seca, o Planalto da Borborema, é o responsável pela formação, pela configuração do sertão nordestino. Isso é um erro grave a ser cometido em prova de geografia. Não é o Planalto da Borborema o responsável pelo sertão. Curiosamente, mesmo se tirássemos o Planalto da Borborema, a umidade litorânea não conseguiria chegar no sertão. Por quê? Porque relativamente próximo ao sertão nordestino existe a floresta amazônica. A Amazônia, ela representa a região brasileira com a mais alta temperatura média. A gente está falando aqui de temperaturas que chegam perto de 35 graus na média anual. Ele é mais quente na média do que o sertão. Temperaturas muito altas produzem
fortes centros de baixa pressão atmosférica. B é baixa pressão. É o ar quente com menor densidade. Isso força a subida do ar. A gente vai ver aqui que a gente tem um ar ascendente. Na medida em que esse ar ascende, a umidade ela vai sendo condensada, se transformando em nuvens, produzindo precipitação. São as chuvas que caem na floresta amazônica, elas caem nessa configuração. Um ar quente muito úmido, e a umidade vem da evaporação na região amazônica, produz chuva. Só que repara o seguinte, esse ar amazônico, ele tende a uma determinada altitude, elevada altitude, estamos falando aqui de 10 a 15 quilômetros de altitude, ele tende a deslocar em direção ao Nordeste e deslocar em direção a outras regiões amazônicas. Aí a gente pensa, bom, então quer dizer que ele vai levar a umidade em direção ao sertão. Mas o que vai acontecer é que esse ar, ao deslocar em direção ao sertão nordestino, quando chega no sertão, esse ar produz um movimento chamado de movimento descendente ou movimento subsidente. Essa realidade ela só acontece no sertão nordestino, no território brasileiro. Em nenhum outro lugar do Brasil, o ar vai produzir movimento de subsidência, de descida, mesmo sendo ar quente. Isso só vai acontecer no sertão. Por quê? Porque o ar amazônico encontra com um movimento de ar originado da África que atravessa todo o Oceano Atlântico. O ar amazônico se encontra com esse ar originado no continente africano sobre o sertão. E o choque desses dois movimentos, dessas duas grandes massas atmosféricas, produz um movimento de subsidência. Eu vou fazer com a mão. O que vai acontecer? O ar que vem da África encontra com o ar que vem da floresta amazônica, eles se encontram e o choque produz a descida desse ar. Quando esse ar desce, movimento descendente ou subsidente, ele bate na superfície terrestre. E esse movimento cria uma célula, um centro de alta pressão atmosférica. E em ambientes de alta pressão é impossível produzir chuva. Então, mesmo que a gente retire o Planalto da Borborema, o centro de alta pressão vai continuar existindo e vai impedir a umidade oceânica de chegar na região do sertão, uma vez que esse ar, ao entrar em contato com a superfície, ele passa a se dispersar. Então, ele impede que a umidade chegue. Sendo assim, a seca no sertão nordestino ela não tem nenhuma relação direta com a ação antrópica. O que o ser humano faz é agravar a seca. Por exemplo, quando a gente desmata a floresta amazônica, o mínimo de umidade que chega no sertão, saída da floresta amazônica, ela não sai mais porque o desmatamento reduz a evaporação. Então o ser humano ele agrava a seca no sertão nordestino ao desmatar a Amazônia, por exemplo. Tanto é que, em função dessa característica, dessa dinâmica climática, o sertão nordestino ele possui um clima conhecido, famoso, como clima semiárido. O clima semiárido nordestino ele é um clima quase desértico, ele é quase árido. Por quê? As chuvas do clima semiárido são chuvas quase insignificantes. A gente vai ter um pouco mais de pluviosidade no mês de março, abril, quando tem, uma pluviosidade anual em torno de 600 milímetros. Lembrando que para ser um deserto, a pluviosidade anual ela tem que ser inferior a 300 milímetros. Então aqui é o dobro de chuva de um deserto, para entender o tanto que o deserto é seco. E a temperatura ela vai ser alta o ano inteiro, com uma leve queda no período da chuva, que a chuva vai ajudar a reduzir a temperatura, e uma temperatura média anual perto de 30 graus, representando para a gente o clima semiárido. No Nordeste, dois ambientes têm uma pluviosidade um pouco maior. A porção da zona da mata litorânea, do Planalto da Borborema até o litoral, uma extensão aqui, uma largura de 300 quilômetros aproximadamente, e a região imediatamente fronteiriça da Amazônia, que ela é chamada de Meio Norte. O Meio Norte é uma região do Nordeste que abrange os estados do Maranhão e do Piauí, que sofrem um pouco mais de influência da chuva amazônica e da umidade amazônica, acontecendo alguma pluviosidade nessa região também.
Quando chega no sertão, impossível acontecer chuva. Então, no litoral brasileiro, a atuação da massa equatorial e tropical atlântica produz chuvas orográficas ao longo de todo o litoral e, no caso do sertão nordestino, formação de um centro de alta pressão, fruto da interação do ar oceânico, originado na África, com o ar amazônico, formando um centro de alta pressão, impossível formação de chuva. A terceira massa de ar que acontece no verão brasileiro é uma massa amazônica chamada de MEC, ou equatorial continental. Ela é uma massa de ar marcada por altíssima temperatura, ela é a massa de ar mais quente que atua no território brasileiro. E toda massa continental, a regra é uma massa de ar seca. Porém, de maneira excepcional, a massa equatorial continental ela será uma massa de ar úmida. Ô Bruno, por que ela vai ser úmida? Relativamente simples. Por causa da transpiração amazônica. A transpiração da floresta e dos rios na Amazônia representa aproximadamente 50% da umidade e pluviosidade na região amazônica. Mais ou menos 50% da chuva na Amazônia vem da própria floresta e da transpiração, da evaporação dos rios. A massa equatorial atlântica ela contribui com os outros 50%. Então, na Amazônia, a chuva vem do oceano com a massa equatorial atlântica e da própria floresta transpirando, evaporando, produzindo umidade. Só que o curioso é o seguinte, essa massa equatorial continental, no movimento natural dela, ela desloca em direção ao Oceano Pacífico. Ela segue o caminho da equatorial atlântica e deveria fazer chover no Oceano Pacífico. Só que existe a Cordilheira dos Andes como uma grande barreira orográfica. Quando a massa desloca para o Oceano Pacífico, a Cordilheira dos Andes obriga essa massa de ar a desviar. Então ela desvia e passa a influenciar com a sua umidade no Brasil central, estamos falando do centro-oeste e sudeste especialmente. Então grande parte das chuvas no Brasil central, sudeste e centro-oeste e até parte da Bahia, vem da atuação da massa equatorial continental no verão. Sendo assim, essa massa de ar extremamente quente e extremamente úmida, que faz chover no Brasil central, fruto da umidade oceânica, umidade da Amazônia e presença da Cordilheira dos Andes, ela vai produzir um tipo de chuva chamada de chuva convectiva, ou também conhecida como chuva de verão, famosa chuva de verão, ou também conhecida como chuva torrencial. Torrencial é aquele pancadão de chuva, aquela chuva muito forte, que passa muito rápido. Então, essa chuva que eu estou representando aqui, ela é o contrário da chuva orográfica, que é uma chuva de média intensidade e longa duração. Que vocês vão perceber que é uma chuva de curta duração e muitíssima intensidade. Como que essa chuva se forma, então? O Sol incide sobre a floresta, aumentando a temperatura local. Esse ar quente em baixa pressão força movimentos ascendentes, carregando grande quantidade de umidade da própria floresta para camadas altas da atmosfera. Na medida em que o ar ascende, a temperatura vai diminuindo, na medida em que a altitude vai se elevando. Isso vai produzindo gradativamente a condensação da umidade, formando um tipo de nuvem, que é essa nuvem aqui, caracterizada por ser a nuvem mais carregada, mais alta que existe na atmosfera terrestre. É uma nuvem que ela pode chegar a ter em torno de 7 quilômetros de altura. As demais nuvens, elas têm alguns metros de altura. Essa nuvem pode chegar a ter até 7 quilômetros de altura. É uma nuvem muito densa, muito escura, carregada de água, pronta para produzir uma chuva convectiva de verão ou torrencial. Essa chuva, ou melhor, essa nuvem, ela tem um nome. Ela é chamada de nuvem cumulonimbus. Nuvem cumulonimbus.
Essa nuvem carregada de umidade é ela a responsável, por exemplo, pela formação em altitudes muito elevadas de gelo dentro dessa nuvem, quando a temperatura atmosférica está muito baixa. É esse tipo de nuvem, principalmente, que produz uma chuva dentro da chuva torrencial, chamada chuva de granizo. A chuva de granizo ela é muito mais comum em dias muito quentes do que em dias frios, por causa desse movimento de subida do ar na atmosfera, que consegue atingir altas camadas muito frias, produzindo chuva de granizo. Essa cumulonimbus ela vai produzir uma chuva com altíssima pluviosidade, alta intensidade e curta duração. É a famosa chuva de verão, muito comum no final da tarde do verão, quando o sol se põe, a temperatura cai razoavelmente e condensa a umidade. Ela vai produzir em grandes cidades as famosas enchentes e inundações. Algumas cidades grandes, tipicamente, sofrem com enchentes e inundações no período do verão. São Paulo, por exemplo, é uma delas, quando acontece no final do dia essa chuva com muita intensidade transborda os rios e, consequentemente, os engarrafamentos. O pessoal demorando horas para poder chegar em casa, fruto do modelo urbano adotado de impermeabilização do solo associada à alta pluviosidade da chuva de verão. Essa chuva convectiva ela vai caracterizar dois climas. Ela caracteriza o clima equatorial amazônica. Essa chuva ela acontece diariamente na Amazônia. Na Amazônia chove todo dia, chuva convectiva. Então, na Amazônia, clima equatorial, nós vamos ter alta pluviosidade, as barrinhas representam pluviosidade sempre. Alta pluviosidade, estamos falando aqui de uma pluviosidade que ela pode chegar a aproximadamente 3.000 a 3.500 milímetros por ano. É um dos climas mais chuvosos do planeta Terra, com temperatura média elevada o ano inteiro, temperatura variando entre 30 e 35 graus, clima equatorial muito quente e muito úmido. E o outro clima que essa massa de ar também ajuda a caracterizar é o clima tropical. O clima tropical, tropi, quer dizer alternância, ele vai ser caracterizado pela atuação dessa massa de ar equatorial durante o verão, início e final de ano, dezembro, janeiro, fevereiro e março, já que são as águas de março fechando o verão, e o período seco, que é o período do meio do ano, caracterizado pela atuação da massa tropical continental, MTC, massa quente seca, produzindo longos períodos de seca. Então a gente vai ter no clima tropical, tipicamente tropical, duas estações bem definidas, um período seco e um período chuvoso, com pluviosidade perto dos 1.800 milímetros por ano. Beleza? E a temperatura ela vai acompanhar a pluviosidade, marcando períodos de verão e inverno com uma temperatura média perto dos 23 graus. Então, a atuação das massas de ar no verão brasileiro, elas caracterizam longos espaços chuvosos, com algumas dinâmicas produzindo seca, como é o caso do sertão nordestino. Beleza, pessoal? Grande abraço.